Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridas amigas. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. Neste capítulo 19 do Evangelho, nos foi confiado os itens de 1 a 5. De 1 a 5, nós vamos falar do poder da fé. Muito interessante. E vamos então ao estudo da noite. Esta passagem evangélica ocorreu quando Jesus chegou numa localidade e assim que ele chegou, se acercou dele uma multidão de pessoas. E dentre elas, uma pessoa especial chegou até a ele, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que é lunático, porque frequentemente ele cai no fogo e frequentemente cai também na água. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse a eles: ó raça incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Parece que Jesus estava um tanto quanto nervoso, mas nós não podemos tirar estas questões tão simples, porque naquela época a língua hebraica, infelizmente, era muito pobre, ainda é pobre. Nós já tivemos oportunidade de aqui falar, outros amigos, que a palavra ódio no hebraico tem o significado de menos amar. Isto está no Velho Testamento em diversas passagens. Então, nós não podemos levar para os nossos dias de hoje essas palavras de Jesus. Nós não sabemos se ele ficou nervoso ou não. Fato é que ele chamou a atenção de seus discípulos. Por quê? Porque Jesus sabia que eles estavam prontos para tirar aquele demônio daquela criança. E Jesus então disse: trazei-me aí esta criança. Então ele ordenou que o demônio saísse da criança. Após isso, os seus discípulos chegaram até ele e disse: mestre, por que nós outros não conseguimos expulsar o demônio? E ele foi enfático em dizer: é por causa da vossa incredulidade. Porque se você disser para uma montanha, saia daqui e vá para ali, ela vai. E tudo lhe será possível, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus encerrou em poucas palavras um conteúdo maravilhoso, porque ele faz menção à menor semente da época,
de modo figurativo, dizendo que se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você era capaz de fazer tudo. Nós frisamos aqui esta passagem que está em amarelo, porque ele fala em montanha. Aí você pode imaginar que seja uma montanha de terra ou de rocha, mas não é. Porque que serventia teria você mandar uma montanha sair de um lugar e ir para outro? Então é para que nós possamos refletir. De acordo com a doutrina espírita, esta montanha são as dificuldades que nós encontramos dentro de nós. É o nosso orgulho, é nossa preguiça, é nossa maledicência, é o nosso ódio, é a mágoa que carregamos. Nós vamos ver por que coaduna com esse sentido. Porque ele diz que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer tudo. E nada vos seria impossível. Então você pode fazer tudo. Então, Jesus foi claro: se nós tivermos a fé, nós podemos realmente fazer tudo. O que vem a ser a fé? Nós temos que separar a presunção da fé. A presunção é quando a criatura é muito orgulhosa, ela acredita que tudo pode fazer e faz, mas ela é movida pelo orgulho. E quando alguma coisa não lhe sai dentro daquilo que ela propõe, ela se irrita e fica violenta. Diferente da fé. A fé é paciente, ela é humilde, ela espera. A presunção, então, é uma consequência do orgulho. E a pessoa que é presunçosa, orgulhosa nesse sentido, um dia ela vai colher os frutos pelos quais ela plantou, de acordo com a lei de causa e efeito. Então, mais cedo ou mais tarde, esses frutos serão colhidos, obrigatoriamente. Por quê? Porque Jesus disse que é facultado você plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, se planta ódio, vai ter que colher o próprio ódio. A calma, então, ela tem uma força, uma confiança em si mesma, ela não agride, ao contrário da presunção. Então nós temos que fortalecer a nossa fé, primeiramente em nós, depois no Evangelho de Jesus e em Deus. Aqui frisamos a outra passagem, porque
os discípulos indagaram: por que nós outros não conseguimos expulsar o demônio? Ele, numa frase, respondeu: é por causa da vossa incredulidade. A incredulidade, meus queridos, é a falta de crer, de acreditar. Eu lhes pergunto, quando Jesus disse, ele estava dizendo que os seus discípulos não acreditavam em quê? Ou em quem? Nós podemos analisar e perceber que, naquele momento, os seus discípulos estavam com baixa estima. Porque eles não acreditavam que eram capazes de tirar o demônio da criança. E também não acreditaram nos ensinamentos do Mestre. E também não acreditaram em Deus. Então, a falta de credulidade nossa se deve aos 3 fatores. Primeiro, acreditar em nós mesmos. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então, primeiro você acredita em você. Quando eu falo em autoestima, eu não estou dizendo aquelas pessoas que chegam sempre alegres, escondendo a sua própria tristeza muitas vezes, querendo mostrar uma outra faceta. Não é isso. A autoestima é a pessoa gostar de si mesmo, se amar. Então, isso é condição primordial. Porque em você, acreditando em você, você acreditando no Evangelho de Jesus, por lógica, não é por fé cega, você consequentemente acredita na presença de Deus em tudo que você fizer. E se você então acredita em você, você sabe perfeitamente que você fazendo a sua parte, Deus e Jesus, através dos bons espíritos, estarão prontos para lhe ajudar. Esta é uma certeza que nós temos que ter, que tudo é possível. Como o tema da noite é o poder da fé, nós precisamos entender algumas questões que já foram ditas aqui, que já foi realmente colocada em outras exposições. Nós vemos aqui um corpo humano e nós estamos vendo aqui também alguns pontos luminosos neste corpo humano. O comandante Edgar Arnaud, que é o nosso benfeitor da nossa casa, da nossa fraternidade, da nossa casa professor Eurípides, há muitos anos atrás, ele, intuído pelos espíritos superiores, foi ele então para fazer uma condição de passar o passe para as pessoas de forma a utilizar os chakras. Então, quando você entra numa sala para tomar um passe, o nosso passe aqui na nossa casa, ele é dado através da reativação dos chakras. E com mais de uma pessoa na sala, como vocês já puderam observar. Esses chakras, então, já é um conhecimento de muitos e muitos milênios de anos, de muitas outras doutrinas, inclusive. Então foi passado para ele e
E essa questão dos chakras é de suma importância para que a gente possa nos conhecer. Esses chakras que estão, no plano, nos corpos espirituais, existe uma correlação deles com o nosso corpo físico. Como exemplo maior, nós podemos dizer do coração. O nosso coração, que está no corpo físico, tem aqui a sua correlação com o chakra chamado cardíaco. Então, do corpo físico é o coração. Do perispírito é o cardíaco, que sobrevive à morte física. Muito bem. Então, nós vamos ver uma sequência de ilustrações que mostram esta sequência de corpos que nós possuímos. Esta quantidade de corpos, nós podemos resumi-los numa só palavra, chama-se perispírito. Nós não vamos adentrar em detalhes, porque isso é um estudo mais delongado, e aquele que quiser pode procurar, que acha. Então, essa sequência de corpos produz uma sequência de luminosidade devido a cada tipo de corpo que está ali, que é o corpo mental, espiritual e assim por diante. Muito bem. E essa luminosidade, essa irradiação dessa energia, chama-se aura. Muitos já devem ter ouvido essa palavra. Inclusive, um irmão, há muitos anos atrás, ele inventou uma máquina que fotografa a aura. Então, com essa máquina, é possível você fotografar um dedo, por exemplo, ou uma outra parte do corpo. Então, esta aura, neste caso, é de um espírito equilibrado. Podemos assim dizer, um espírito que detém uma certa luz. Porque a sua luz é colorida. Não é isso? Muito bem. Agora, lembrando desta aqui, então, como eu disse, o conjunto de corpos espirituais chama-se perispírito. E o conjunto das cores, que são as irradiações desses corpos, chama-se aura. A candeia. Por que nós vamos falar da candeia? A candeia é um instrumento da época de Jesus. Por isso que ele remete a essa palavra da candeia em alguma das suas passagens. À direita, embaixo, nós vimos ali a candeia com pequena tocha luminosa, e naquele recipiente é colocado o azeite. Aqui na região nossa, a candeia era utilizada com azeite de mamona, né? E eu não sei se na época de Jesus era também esse o azeite. Então o azeite ele queimava. Muito bem. Ali nós temos nas mãos de uma pessoa também um outro tipo de candeia. Então, o que faz a candeia? Ilumina. É isto? Em Mateus capítulo 6, diz assim: a candeia do corpo são os olhos.
De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? É uma outra passagem que Jesus nos dá, nos oferta para refletirmos. A candeia do corpo são os olhos. Então, o que você ilumina no seu corpo são os olhos. É isto? O que os seus olhos veem, o seu coração sente, a sua mente raciocina e você fala. Veja a importância dos olhos. Então você vê uma determinada situação, o seu coração sente, o seu cérebro raciocina e sua boca fala. E se você fizer mau juízo de determinada coisa, os seus olhos se transformam em trevas. Esta é a passagem. Aqui nós temos mais uma sequência, agora em 3 dimensões desses corpos. Vocês vejam que os corpos, um está dentro do outro e assim sucessivamente. Então, é muito importante nós percebermos o que Jesus disse nesta última passagem. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nossas palavras é que vão fazer a nossa aura ser de luz ou ser de trevas. É de suma importância nós atentarmos para isto. Por quê? Porque você é responsável pela sua própria luz. Não adianta você pedir luz para o seu mentor espiritual. Ele não pode e não vai te dar luz. Ele pode te ajudar a conseguir a sua própria luz. Porque ele é um espírito igual a você. Nem que você chame Jesus, que é o espírito de maior envergadura. Nem que ele quisesse transferir a luz dele para você, não seria possível. Porque tanto ele quanto qualquer um de nós fomos criados puros, ignorantes, para seguir nessa trajetória evolutiva, que cada um tem que palmilhar por si mesmo. O que é importante é nós lembrarmos que tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos e tudo que nós sentimos, nós transmitimos para todos esses corpos espirituais e material.
Então, se você sentir ódio, você vai transmitir o ódio primeiro para você, talvez depois para outra pessoa, se ela estiver na mesma sintonia sua. Se ela não estiver na mesma sintonia sua, você vai engolir o próprio veneno. Porque você criou o ódio, essa erva daninha. Então você é que vai ficar com ela. Você pode até procurar alguma pessoa para fazer algum mal para essa pessoa, né? Algum trabalho nesse sentido. Mas se ela não estiver receptiva, não vai acontecer nada com ela. A mágoa é outro mal que você causa a si mesmo. Então, todas as nossas montanhas estão dentro de nós. E todos esses males são por nós causados. E quando assim o fazemos, os nossos chakras transmitem para todos esses corpos espirituais esses liames deletérios, de tal forma que a doença fica enjaulada no nosso corpo físico primeiramente, para depois ir para o nosso perispírito. A mágoa é o maior causador do câncer e outras doenças mais. Quando você fica nervoso com alguma pessoa, você vai ter criaturas que estão desencarnadas a seu redor, ignorantes, que vão usar do seu chakra gástrico para jogar emanações deletérias. Por isto que muitas pessoas têm problemas gástricos quando fica nervoso. Então, é muito cuidado, é muita vigilância para que nós possamos ser dono dos nossos sentimentos, de nossas ações, para que não caímos nessas armadilhas. Então, as doenças se alojam no fígado, se aloja no estômago, se aloja em todos os lugares. Você pode ter vindo com uma doença de outra encarnação? Pode. Até porque a pessoa que fuma está estragando o quê? O seu aparelho respiratório. E, consequentemente, ele danifica também o seu perispírito. E na outra encarnação, ele virá com problemas de respiração. Há pessoas que aparecem efizema pulmonar sem nunca ter fumado, não é isso? Então, pode ser que você tenha uma doença que você trouxe da outra encarnação. Essa não tem jeito, essa você tem que expurgar mesmo, né? Agora, adquirir nesta encarnação mais doenças é realmente um caso a pensar. Porque as doenças que nós podemos contrair agora com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, elas podem danificar esse corpo físico que aqui hoje nós temos. Mas pode também chegar a danificar o nosso perispírito,
e levar para outra vida. É realmente muito preocupante isto. Recentemente, um grupo de pesquisadores americanos, de todos os conhecimentos, eles lançaram uma pesquisa que fala sobre as doenças no corpo humano. Não é espiritismo, isto é ciência. E eles então fizeram esta animação que nós estamos passando. Eles chegaram à conclusão que o coração é o maior emissor de radiações eletromagnéticas como nunca foi visto até agora. O coração. E nós, que já sabemos que o coração, o nosso coração, que também tem o cardíaco, que é o nosso chakra, ele é possível fazer muitas coisas. E essa equipe de cientistas chegaram à conclusão que você pode, com esta sua energia, curar doenças ou fazer doenças. Eles chegaram à conclusão. Uma conclusão que nós já sabíamos dentro da doutrina espírita e dentro de diversas doutrinas mais antigas que a doutrina espírita. Então, esse órgão emissor chamado coração, ele cria essa aura. Lembro aqui de Chico Xavier, que certa feita, ainda na carne, a NASA fez um experimento com essa questão da aura. A aura de Chico Xavier transcendia em muito a aura normal de qualquer criatura. Ou seja, a energia que ele emanava ia longe. Ia muito longe. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o poder da fé está no conhecimento disto que nós temos condições de fazer. Porque se você quiser criar uma doença, você cria uma doença em você. Agora vejam a sabedoria divina. Se você quiser curar uma doença em você ou em outra pessoa, você também pode fazer. Isto é que nós temos que ter em mente. Nosso amigo Duraide já disse diversas vezes: vós sois Deus, palavras de Jesus. Porque se nós somos centelhas divinas, nós somos criados com um pedacinho de Deus, nos fez para quê? Para querer morrer, reviver, simplesmente para comer, dormir. Essa vida vegetativa? Claro que não. Nós temos que acreditar mais em nós, no poder que nós temos, tanto para o bem quanto para o mal. A opção é nossa. Porque se você quiser deixar seus sentimentos fluírem de qualquer forma, sem você adestrar esse sentimento ainda
dentro de você, que é um sentimento não trabalhado, é um sentimento ainda que advém lá do nosso primarismo, se você deixar fluir esse sentimento que não tem ainda mais condições de prevalecer na terra, então o sofrimento é inevitável. Coloque a música, por favor. Eu convido a todos para fazermos uma oração. Mestre amado Jesus, estudamos hoje este ensinamento que há 2000 anos deixou para toda a humanidade. Entendemos a necessidade de fortalecer a fé dentro de nós. Embora saibamos que muitas vezes nossa fé é vacilante, e na maioria das vezes não possui ainda o tamanho de um grão de mostarda. Mas agora, passado tantos anos, temos uma nova visão de seu Evangelho. Através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Todas as informações que agora possuímos tornam muito mais claro os seus ensinamentos. Por isso, rogamos que nos ajude a fortalecer a nossa fé, nos ajudando a remover todas as montanhas que trazemos dentro de nós, como o ódio, a maledicência, o egoísmo e tantas outras, que temos consciência sem os males que produzimos para nós mesmos, que repercutem nas doenças que aparecem em nossos corpos físicos e outras que ainda prosseguem em nossos corpos espirituais. Que todos nós aqui presentes, no corpo ou fora dele, possamos acreditar mais em nós mesmos, por sermos centelhas divinas, acreditar e praticar o seu Evangelho, para que possamos manter uma ligação constante com o nosso Pai e Criador. E quando algum órgão de nosso corpo físico estiver doente, possamos refletir qual foi o mal que fizemos para nós mesmos e corrigir, mas implorando a misericórdia divina, possamos impor nossas próprias mãos sobre este órgão e com a fé agora abastecida, rogamos a você, Mestre dos Mestres, e a misericórdia divina, para que possamos, através do fluido cósmico universal, modificar a situação deste órgão, passando da condição de doença para a de sanidade. Isto é, para que possamos receber a bênção da cura agora e da vida eterna. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Muito obrigado.
obrigado por ter me ouvido.